Rádio Café FM apresenta Programa Cristo no Lar. Um programa da Paróquia de São Sebastião de Espera Feliz. Prezado irmão, bom dia. Que bom estarmos juntos mais uma vez com o nosso programa Cristo no Lar. Hoje, nesta quinta-feira, dia 16 de maio. Então vamos iniciar o nosso momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Como estamos falando sobre essa vivência pascal, e sobretudo agora pela força, mas já preparando para a vinda do Espírito Santo, que vai ser domingo, Pentecostes, e a gente sabe que a caminhada da Páscoa, porque quando Jesus subiu ao céu, que foi a celebração do domingo passado, a ascensão, e o modo que Jesus continua visível no nosso meio é pelo seu lado espiritual e também pela vida sacramental. É pelos sacramentos que Jesus continua também presente em nosso meio. Ele ainda continua visível, e aí pela essa presença sacramental. Então a gente vai conversar um pouco sobre os sacramentos pascais, porque é sobretudo na Páscoa que é o momento da gente receber os sacramentos, para que essa vida de Cristo continue presente, salvando a nossa vida para Deus. Mas então, antes da gente conversar, vamos ouvir uma música, Deus Existe, com Flavinho e Dunga e Adriana, porque a existência de Deus, a gente sente o mistério de Deus, a gente sente essa presença de Deus em nossa vida, né? Pela nossa vida, as coisas criadas. Então a existência de Deus a gente vai vendo por esse meio. Então vamos ouvir essa música. Deus existe e Ele está no meio de nós, e por nós se deu numa cruz para pagar os nossos pecados de incrédulos cristãos. Deus existe e eu o posso tocar se a Ele entregar o meu coração, pois é nele que se encontra a salvação. Quero saber por que não acreditas. Quero saber por que não o tens como teu Senhor. Por que não aceitas que existe uma força que move-nos para o bem? Que fé você tem? A fé que convém, mas não é de conveniência que vive o cristão. Sua vivência está naquele que morreu por nosso irmão. Deus existe e Ele está no meio de nós, e por nós se deu numa cruz para pagar os nossos pecados de incrédulos cristãos. Deus existe e eu o posso tocar se a Ele entregar o meu coração, pois é nele que se encontra a salvação. Saber por que não o tens como teu Senhor. Por que não aceitas que existe uma força que move-nos para o bem? Que fé você tem? A fé que convém, mas não é
de conveniência que vive o cristão. Sua vivência está naquele que morreu por nós, irmão. Deus existe e Ele está no meio de nós, e por nós se deu numa cruz para pagar os nossos pecados de incrédulos cristãos. Deus existe e eu o posso tocar, se a Ele entregar o meu coração, pois é nele que se encontra a salvação. Pois é nele que se encontra a salvação. Deus existe e Ele está no meio de nós, e por nós se deu numa cruz para pagar os nossos pecados de incrédulos cristãos. Deus existe e eu o posso tocar, se a Ele entregar o meu coração, pois é nele que se encontra a salvação. Muito bem, então, como Deus existe, e esse é o modo também da gente perceber Deus, essa presença de Deus em nossa vida, é também pelo meio sacramental. A vida sacramental, os sacramentos são de Deus, e o modo que Jesus continua ainda presente em nosso meio. Bem, então, olhando para essa vivência, a vivência pascal, fundamentada mais aí nos os sacramentos pascais, é o rito de iniciação cristã de adulto, publicado em 1972, traz a maneira como os catecúmenos não batizados, adultos eram batizados, até por volta do século V. Depois de um longo processo de preparação, em etapas de quase 2 anos, chamado catecumenato, eles recebiam os 3 sacramentos de iniciação, que são batismo, confirmação e Eucaristia, à noite do Sábado Santo. Porque as coisas se davam desta maneira? Por que funcionava desse modo? Ora, porque a sociedade era uma sociedade, sua maioria, pagã. E aqueles que desejavam ser cristãos tinham que experimentar bem a fé na oração, na vida comunitária, na leitura da Bíblia e na conversão dos costumes. Todo o processo convertia para a Páscoa. De fato, o mistério da morte e ressurreição do Senhor conferia sentido a todo o caminho de fé. A vigília pascal é a ocasião mais apropriada para celebrar os sacramentos da iniciação, porque nessa noite a Igreja comemora
com sua máxima solenidade, a Páscoa do Senhor. E por meio dos 3 sacramentos, os catecúmenos são identificados ou enxertados na Páscoa de Cristo. A comunidade, por sua vez, diante dos neobatizados, recorda sua iniciação e renova seus compromissos batismais. O mistério pascal atrai e incorpora todos aqueles que querem ser suas testemunhas. As festas pascais levam a participar do memorial salvador da morte e ressurreição de Cristo, por meio do dom do Espírito do ressuscitado, e da oferenda de nossa vida ao Pai, unida ao Cristo, ao sacrifício de Cristo. Os 3 sacramentos, que são batismo, confirmação e eucaristia, concebidos também como um só, são aqueles que operam, realizam a iniciação, isto é, com a fé introduzem os eleitos na nova realidade cristã, após percorrer um caminho de fé. Então diz o ritual de iniciação cristã de adultos, o RICA, no número 31, que os batizandos, após terem professado com viva fé o mistério pascal de Cristo, recebem esse mistério expresso pelo banho na água, tendo confessado a Santíssima Trindade, e a própria Trindade invocada pelo celebrante, que opera, incluindo esses eleitos como filhos e filhas adotivos, e agregando-os ao povo de Deus. Então, a vida sacramental é para isso, para que a nossa vida esteja na vida de Deus, participando dessa vida divina. Então, a Páscoa, Jesus subiu ao céu, como a gente celebrou domingo passado, a Ascensão, e vem o Espírito Santo. E o modo que Jesus continua visível em nosso meio, em nossa igreja, é então aí os sacramentos. Os sacramentos tornam Jesus visível no nosso meio. Muito bem, então vamos agora ao nosso Santo Evangelho desta quinta-feira. Então o Evangelho de hoje está em João, capítulo 17, versículo 20 até o versículo 26. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu e rezou, dizendo: Pai Santo, eu não te rogo somente por eles, mas também por aqueles que vão crer em mim, pela sua palavra, para que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, e para que eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei-lhes a glória que tu me deste, para que eles sejam um, como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que assim eles cheguem à unidade perfeita, e o mundo reconheça que tu me enviaste, e os amaste como me amaste a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que estejam comigo, onde eu estiver, para que eles contemplem a minha glória, glória que tu me deste, porque me amaste antes da fundação do universo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes também conheceram que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e o tornarei conhecido ainda mais, para que o amor com que me amaste esteja neles, e eu mesmo esteja neles. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então vamos ouvir mais uma música antes de comentar um pouco sobre o Evangelho. Até foi a música que nós ouvimos ontem, a oração sacerdotal, porque é isso que Jesus está fazendo na sua oração, pedindo pelos seus,
pedindo pelos crentes, aqueles que caminham com ele, e também aqueles que vão crer nele ainda. Então Jesus é esse que veio para salvar todo mundo. Então vamos ouvir. Chegada a hora, glorifica agora o teu Filho no amor. Pai, terminei tua obra, tudo eu devolvo a ti. Busquei a tua glória, teu nome revelei aos meus. Pai, eu lhes dei a vida eterna, vida que és tu, único Deus. Palavra eu lhes ensinei e eles creram que sou teu e és meu. Pai, pelos meus te peço, é meu sangue o preço. Façam tua vontade, vivam na unidade e alegria terão. Pai, também rogo por todos que por eles hão de quero que estejam pra minha glória contemplar. Pai, tu és em mim e eu sou neles. Fiz-lhes conhecer o teu amor.
Muito bem, então, como olhando para essa vida, a vida em Jesus, e a busca dele sempre foi essa. Quando veio ao mundo, é a busca da unidade, é que todos pudessem viver a vida plenamente em Deus. Então, hoje, no Evangelho, encontramos um sólido fundamento para a confiança. Eu não rogo somente por eles, mas também por aqueles que vão crer em mim. Versículo hoje, o versículo 20. É o coração de Jesus que na intimidade com os seus discípulos, seus ouvintes, abre-lhes os tesouros inesgotáveis do seu amor. Quer afiançar seus corações afligidos pelo ar de despedida que tem as palavras e gestos do Mestre durante a Santa Ceia. E sobretudo ali quando está indo, já participando, chegando a sua ascensão. Então é a oração indefectível de Jesus que sobe junto ao Pai e pedindo por eles. Quanta segurança e força encontrarão depois nessa oração ao longo da sua missão, a missão apostólica. Em meio a todas as dificuldades e perigos que tiveram de afrontar, essa oração os acompanhará e será a fonte onde eles encontrarão a força e ousadia para dar testemunho da sua fé, com a entrega da própria vida. A contemplação dessa realidade, dessa oração de Jesus pelos seus, tem que atingir também as nossas vidas. Eu não rogo somente por eles, mas também por aqueles que vão crer em mim, como fala Jesus. Então, todo aquele que crê em Jesus vai ter a sua vida em Deus. Então, essas palavras atravessam os séculos e chegam com a mesma intensidade com que foram pronunciadas até o coração de todos e cada um dos crentes. Temos dois belíssimos exemplos de dois grandes santos da igreja que souberam beber dessa fonte orando de Jesus, e eles também falaram sobre a importância dessa oração, o pedido para a salvação das pessoas. E um deles é o Papa João Paulo II, o outro São Leão Magno. Então, na lembrança da última visita de São João Paulo II à Espanha, encontramos nas palavras do Papa o eco dessa oração de Jesus pelos seus. Com meus braços abertos, levo-os todos no meu coração, disse o pontífice na frente de mais de 1 milhão de pessoas. A recordação desses dias vai transformar-se em oração, pedindo para vós, para vos e para a paz em fraterna convivência, animados pela esperança cristã, que nunca engana. E já não tão próximo no tempo, outro Papa fazia uma exortação que nos chega ao coração depois de muitos séculos. Não há nenhum doente a quem seja negada a vitória da luz, nem há ninguém a quem não lhe ajude a oração de Cristo, já que se esta foi de proveito para os que o maltrataram, quanto mais será para os que se convertem a ele. No caso aqui vem falando o São Leão Magno. Então, até pelos que crucificaram Jesus, Jesus pediu por eles a salvação. Pai, perdoe porque não sabem o que fazem. Então, imagina a nossa vida, a nossa oração, o pedido dele para a nossa alma, para que nós possamos caminhar com Jesus. Claro, temos os nossos pecados, as nossas falhas, mas estamos nos esforçando
para que essa salvação possa fazer parte da nossa vida e que a oração de Jesus possa nos salvar, levar a nossa vida para Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Então, meu amado irmão e irmã, que o Senhor Deus continue abençoando a vida, o dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem todos com Deus e até a próxima, se Deus quiser. E vamos aí encerrando com mais uma música, 7 dons do Espírito Santo, porque nós estamos já aí prestes a receber mais uma vez o Espírito Santo em nossa vida. Espírito Santo, vinde habitar em mim, com os teus 7 dons, inunda meu ser, Senhor, Espírito Santo, vinde habitar em mim, com os teus 7 dons, inunda meu ser, Senhor, fortaleza, sabedoria, ciência, entendimento, conselho, piedade, temor a Deus. 7 dons, nossa arma pra combater os 7 pecados. 7 dons, não há o que temer, com Deus do teu lado, por amor, o Senhor sempre irá vencer. Espírito Santo, vinde habitar em mim, com os teus 7 dons, inunda meu ser, Senhor, Espírito Santo, vinde habitar em mim, com os teus 7 dons, inunda meu ser, Senhor, fortaleza, sabedoria, ciência, entendimento, conselho, piedade, temor a Deus. 7 dons, nossa arma pra combater os 7 pecados. 7 dons, não há o que temer, com Deus do teu lado, por amor, o Senhor sempre irá vencer. A Rádio Café FM apresentou programa Cristo no Lar.
programa da Paróquia de São Sebastião de Espera Feliz.